Já são 8h30, estamos já com os nossos amigos aqui, com presentes para nos acompanhar nessa nossa jornada na noite de hoje. E hoje nós vamos falar de mais um tema, né, do nosso amigo Joel Goldsmith. Para quem gosta do autoconhecimento, é um belo livro, e ele abre caminhos, né, para um novo entendimento sobre as nossas vidas, as nossas caminhadas. E hoje nós vamos falar de um capítulo, né, desse livro, que é Deus Nosso Servo. E ele, nesse capítulo, ele fala sobre o ego e a essência, né? E é muito interessante porque na nossa cultura, ao longo do tempo, nós fomos, assim, doutrinados, né? Que o ego é o maior inimigo do homem. E se nós pesquisarmos nas doutrinas, tanto espirituais, religiosas, de autoconhecimento aí também, o ego sempre foi colocado como o grande inimigo do homem. Quando o ego é exacerbado, ele acaba levando o homem, né, a fazer, a ter, né, atitudes desarmoniosas. E vem Joel Goldsmith, e ele fala assim, olha, não é bem assim a coisa. O ego, ele faz parte da estrutura do homem. Ele foi idealizado para que o homem possa estar nesse planeta. O ego, ele tem a função de fazer o homem se mexer. Então, o ego, vamos falar da nossa querida professora, ela quer ser uma professora, ela quer dar aula aos seus alunos, ela quer que os seus alunos sejam eficientes, ela quer que, ao dar a aula, seja a melhor aula, né, que ela possa dar. Temos o nosso querido engenheiro, e quando engenheiro, o seu ego, ele deseja que ele seja um grande engenheiro, que ele se destaque, que ele alcance os seus objetivos e que ele tenha sucesso na sua caminhada. Se nós estamos falando, né, da nossa querida dentista, é a mesma coisa, né? Ela também, o ego faz com que ela busque, né, ser uma excelente dentista. Eu, como contador, também, né, o meu ego busca me mostrar os caminhos para que eu tenha sucesso profissional e alcance, né, as necessidades dos nossos clientes. Aí está a nossa querida Iracema, que ela também, como professora, agora como avó, né, ela também tem o seu ego. E ela faz com que o seu ego tenha a condição, né, de levar ela ao sucesso. E essa é a função do ego. A questão está de como o ego é direcionado. E aí a gente vem pela a essência, né? Se o ego tiver uma companheira, que é a essência, uma essência divina, ele fará bons resultados. Se ele não tiver uma essência como companheira, uma essência ele vai ter atitudes desconfortáveis, né? Vamos pôr assim, né? Então, o ego, ele precisa existir. Nós precisamos alimentar o ego. O homem sem um ego, ele se torna uma pessoa apática, uma pessoa totalmente no marasmo. E a gente lembra, nessa cultura, né, do ego,
E quando a pessoa já chegava numa certa idade, ela queria se aposentar. Era o desejo dela se aposentar. Mas, quando ela se aposentava, ela abandonava o ego. Por quê? Porque ela queria sossego, né? Como diz hoje, os aposentados querem mais o sofá do que qualquer outra coisa. Mas isso faz com que o ser humano, quando chega nesse critério, ele mingua e se torna um ser totalmente fora do contexto. Por quê? Porque ele deixa de ter a atividade do ego. Ele abafa o ego com a ideia de que o que tinha que fazer já fez. O ego, ele é eterno na nossa vida. Ele foi idealizado para que o homem pudesse estar nesse planeta na atividade. Quando nós falamos da essência, a essência, ele vai nortear o ego. Ele vai dar as condições ao ego de fazer boas caminhadas. Então, ele vai dar ao ego, né, as diretrizes do que nós viemos fazer aqui. E isso é o que o João Goldsmith ele mostra. O ego sozinho, ele não é nada. Assim como a essência. A essência sozinha também ela não é nada. Na Índia, né, onde é um país que a gente tem, que é uma cultura muito mística, quando aquele que é iluminado, né, ele deixa o ego tomar conta dele, ele se torna um santo tolo. Isso é uma coisa muito comum na Índia. Eu estou falando da Índia, que uma característica, né, mais mística que nós temos. Então, eles, dentro da comunidade, eles falam, né, esse vai se tornar um santo tolo. Por quê? Ele deixa com que o seu ego, embora seja uma pessoa iluminada, deixa o seu ego tomar conta do seu dia a dia. E nesse caminhar, vem o João Goldsmith e nos mostra que os dois têm que caminhar juntos. Um ego sem uma essência, sem uma luz, sem uma doutrina, né? Ele vai se tornar uma pessoa grosseira, uma pessoa inócua, vai fazer um monte de besteiras por aí, porque ele não está sendo norteado pela a essência. Então, o exemplo que se dá, né, um exemplo muito simples, fácil de se entender essa relação, é como se fosse um carro. Então, nós temos um carro, o motor do carro é a máquina que vai estar lá, e você tem o motorista do carro. O motorista do carro, que vai dirigir, né, esse veículo, ele tem duas possibilidades de estar sobre as dádivas do Divino Espírito Santo ou sobre o seu ego. Ao dirigir o carro, se ele estiver sobre o ego, ele simplesmente vai fazer coisas desconfortáveis. Eu digo assim, vai atravessar o sinal, vai parar o carro em lugar impróprio. Por quê? Porque ele não tem a amorosidade dentro dele. Ele está dirigindo o carro totalmente de uma forma aleatória. Então, ele não tem princípios, ele simplesmente dirige o carro. E se tiver que passar o sinal vermelho, ele vai. Se tiver que estacionar no lugar errado, ele vai, porque é o ego. O ego inflamado, ele fica à mercê dessas energias desarmoniosas. Por isso que a essência, ela tem que fazer parte do ego. A essência vai dar ao ego
vai nortear o ego, né, para uma conduta dentro da divina ordem. Então, ele vai parar no lugar certo, ele vai esperar as pessoas atravessarem a rua, ele vai dirigir na velocidade correta. Por quê? Porque ele está sobre as influências, né, das energias harmoniosas. Não existe um ego por si só. Também não existe uma essência por si só. Nesse planeta, os dois têm que estar andando em conjunto. Eu volto sempre a chamar a atenção do nosso amigo Massal, quando nós temos aquele livro, né, a live também que nós fizemos, sobre as moléculas da água. Tudo para ter sucesso tem que ter duas forças. Então, você tem a força do ego e a força da essência. Quando as duas forças se unem, que aí a gente chama de tríade, gera a terceira força, você tem a boa conduta, você tem a divina ordem, você tem as coisas caminhando harmoniosamente. E por que isso precisa acontecer? Para que possa expandir a sua essência. Isso é colocado nos livros mais profundos da espiritualidade, que nós estamos nesse planeta, né? Entramos nesse planeta com uma potência 10, para que a gente possa expandir a nossa energia para chegar numa potência 15. É isso que nós estamos fazendo nesse planeta, expandindo as nossas energias. E para isso é dado todas essas condições. Se o ego não fizer o trabalho dele para a essência não cresce, porque o ego, ele enfrenta situações. É colocado o ego, o seu dia a dia, é colocado o ego para ele levantar de manhã e saber que ele tem que chegar no seu trabalho, ele tem que vencer o seu trabalho, ele tem que mostrar às pessoas o que ele faz, o que ele é. Então, esse ego, ele tem esse trabalho. Só que ele vai sendo norteado pela essência. E cada vez que o ego tem esse trabalho, ele faz com que a essência cresça, porque a essência vai crescendo com ele. Então, esse é o principal trabalho dos dois. O ego tem que trabalhar com a essência. Então, temos a nossa querida Iracema. Ela é professora, fez todos os seus cursos. Hoje, ela está aposentada, né? Está curtindo hoje os bisnetos já, né? Mas, com certeza, a essência está trazendo isso para ela, essa satisfação, essa amorosidade, ela está deslumbrando todos esses momentos, porque a essência fez parte da vida dela também. As conquistas que ela teve, profissional, familiar, de mãe, de filha, tiveram como diretrizes a essência. Então, você tem o sucesso, você tem exatamente aqueles que eles falam da alquimia. É a essência e o ego se transformando na felicidade, na amorosidade. Você quer ser amoroso? Tem que ter o ego junto com a essência. A essência por si só, ela vai se perder no tempo e no espaço. A essência tem que ter o ego, ela tem que estimular as pessoas a trabalhar. O ego é que faz com que as pessoas se mexam. E não adianta você ter uma essência, né? É como a gente fala, que é o vírus santo tolo, sem ter o ego. Você vai ficar o quê?
rezando o dia todo? Você vai ficar meditando o dia todo? Você vai ficar na porta da igreja? Você tem que se movimentar. E o ego vai fazer nessa movimentação que a essência se manifeste. A essência vai nortear o ego. Olha, isso você pode, isso você não pode, isso você não é bom, isso é bom, e a essência vai crescendo. Quando nós retornarmos às nossas origens, nós vamos retornar com uma essência mais alinhada, mais energizada, e vamos galgar outros mundos. Para nós virmos aqui com a nossa essência e ficarmos achando que está tudo bem, nós vamos voltar de onde viemos. E não adiantou nada. Até porque a essência sem a evolução, ela não ajuda o planeta. Existe uma troca. Você cresce a sua essência e você ajuda o planeta a crescer. Você, quanto mais amoroso você for, mais amorosidade o planeta pode ter. Então, o ego, quando se mexe, ele se coloca em situações que a essência tem que entrar e falar: não, aqui você vai agir dessa maneira, aqui você vai agir dessa forma, aqui você ajuda essas pessoas, aqui você tem que ter amorosidade, porque o ego não tem isso. O ego simplesmente, ele age, ele não interage. Quem interage é a essência. Então, quando o Joel Goldsmith traz nesse capítulo exatamente essa questão, Deus é o nosso servo, Deus serve o ego, ele orienta o ego para onde ele tem que ir, de que forma ele tem que ir, para que o ego possa gerar energia e dar a possibilidade, a essência de também crescer. Então, quando o Massal fez lá o estudo dele, ele provou, se não tiver duas energias, que é o amor e gratidão, você não cresce, você não gera o amor incondicional. Simplesmente vai lá ficar a gratidão e o amor. Agora, quando você faz com que os dois se unam, você faz com que essas energias cresçam e elas façam o seu trabalho. Quando nós já conversamos, o ego está trabalhando, está agindo, e de repente ele se coloca em situações harmoniosas. Por quê? Porque a essência está orientando ele a isso. Quando você encontra a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, você encontra porque você agiu, porque o ego se movimentou. E por que a pessoa certa no lugar certo? Porque a essência está lá também atuando junto com o ego. Então, a essência derrama sobre o ego a divina ordem. E na cultura, que não foi dada até hoje, eles colocam como o ego é o grande inimigo do homem. Ele é assim, só não é quando você permite que a essência esteja junto com ele. Eles são parceiros, eles se fundem para essa existência. Quando você vê, eu comentava até com a Cris, né? Quando você vê uma pessoa que faz o mal, não é porque o ego faz o mal, não, porque a pessoa é do mal. Não é as pessoas, quando vê alguém do mal, elas simplesmente julgam que é o ego, dessa pessoa. Não,
Ele é uma pessoa que utiliza o seu ego de forma desarmoniosa. Então, muitas vezes eu falo, você tentar fazer com uma pessoa que faz coisas erradas, pare de fazer coisas erradas, você vai perder seu tempo, porque ele faz coisas erradas. Ele precisa querer mudar. Lembra quando Jesus, ele falava, você quer ser curado? Você tem que querer ser curado. Você não vai curar ninguém, porque as pessoas estão cristalizadas nessas energias. E para quebrar esse cristal, ele precisa querer. Então, não se iluda com essa ideia que, agora então eu vou ajudar a humanidade, eu vou lá e vou falar para todo mundo que você vai perder seu tempo e vai perder suas energias. Então, se você quer galgar, né, algum trabalho, peça a harmonia para a sua essência. Ela vai te dar a pessoa certa, o lugar certo, com quem você vai ter que aprender, o curso certo, o valor justo e perfeito para você. Quem vai dar isso é a essência. Mas você tem que ter a vontade, você tem que ter a atitude, que aí é o ego que vai agir. Então, hoje a gente vê essas pessoas que estão chegando numa idade e querendo se aposentar, querendo se encostar, eles estão matando o ego deles. Por isso que se tornam pessoas enfermas. E isso não é de hoje. Sempre foi assim. As pessoas ativas, elas têm uma vida próspera e edificante. As pessoas que encostam, achando que já fez o que tinha que fazer, a probabilidade deles terem uma vida inócua, doente, estressante, é muito grande. Por quê? A partir do momento que ele não se mexe, a essência também para. A essência também para. A essência não tem estímulo para fazer com que você tire as suas dúvidas, que você procure o caminho certo, que você faça o bem, que você faça a sua amorosidade, que você consiga galgar os seus objetivos. E se o ego não estimular a essência, o que vai acontecer? Simplesmente vai ser mais um que vai se encostar em algum lugar para poder viver. Então, a essência e o ego são parceiros dessa jornada. Um tem que ajudar o outro. A essência ajuda o ego, como o ego também ajuda a essência. Dizer, não, esse ego, não. Trate bem seu ego. Seja uma pessoa objetiva, seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa com projetos. Eu falo, muitas vezes, chega na cidade, não, vai viajar, vai para uma escola de dança, vai fazer piquenique, vai levar os netos para passear, vai para fazer aula de inglês, né, Lúcia? Vai fazer aula de inglês, vai se mexer, porque cada desafio que você tem na vida, você está estimulando tanto o seu ego como a sua essência. Porque mesmo que você não entenda isso, você está estimulando isso. A sua saúde vai melhorar, os seus amigos edificantes vão chegar até você e você vai se tornar uma pessoa próspera, edificante. E o fim, gente, é o fim. Não se preocupe. A última coisa que nós temos que nos preocupar é o fim.
Porque isso todos nós sabemos, graças a Deus, que nós vamos retornar de acordo com as nossas energias. Estamos com energias boas? Ué, é para lá que nós vamos. Se nós tivermos energias equivocadas, também é para lá que nós vamos. Então, vamos manter a nossa energia saudável, alegre, edificante. Se não temos expectativas de estudo ou de viajar, vamos ajudar as pessoas, vamos procurar ser úteis a essa sociedade, não querendo mudar as pessoas. Não perca tempo com isso. Não querendo mudar essa sociedade como um todo. Não, mudar você. Você tem que mudar. Então, o que eles falam aqui do ego, né, nas pesquisas, né, o ego é amplamente descrito como a parte central da personalidade do indivíduo, agindo como mediador entre os impulsos internos e a realidade interna. Você vê uma porta, o seu ego vai querer abrir a porta. É a realidade interna com a realidade externa. Se o ego vê a chuva, ele vai querer se esconder da chuva, se proteger da chuva. Então, o ego se mexe conforme as coisas vão acontecendo. Mas você, se tiver a sua essência incorporada também, com certeza ele vai ajudar as pessoas com um guarda-chuva, ele vai ajudar as pessoas não jogando água nelas, ele vai ajudar as pessoas a atravessar a rua, porque a essência está atuando junto com ela. Então, o ego, a essência, é fundamental para o crescimento do ser nesse planeta. Quando vocês encontrarem pessoas que têm comportamento desarmonioso, se afastem. Hoje nós temos já essa confirmação, porque você não vai mudar essas pessoas. Quem tem que mudar são elas. Se elas se permitirem que as bênçãos do Divino Espírito Santo recaiam sobre elas, elas vão ser, com certeza, muito ajudadas. Se não, infelizmente, são escolhas que nós falamos. Cada um tem as suas escolhas. O sentido de realidade interpreta o mundo externo e planeja ações com base na lógica. Esse é o sentido da realidade. Mas planejar com ações com base na lógica, com certeza, se a essência estiver junto, o planejamento vai ser um sucesso. Você vai fazer o bem sem olhar a quem. As coisas vão acontecendo e você vai sentindo essa amorosidade que a essência tem, que ela se manifesta em você. Então ele fala assim, o ego é o vilão. Essa foi a cultura que nos venderam. Essa foi a cultura que nos colocaram até hoje. Ele não é o vilão. É o vilão a partir do momento que você não cuida dele, que você não permite que a sua essência acompanhe ele. Aí sim, ele vai fazer muita confusão. Então, já a essência se refere ao núcleo fundamental, natureza ou alma de algo, representando o que permanece mesmo com mudanças. Você pode estar aqui, você pode estar na China, você pode estar onde você quiser, a sua essência continua com você. O ego, ele tem que se adaptar às circunstâncias. Quando você for mudar, passear lá na China, o ego tem que se adaptar às circunstâncias daquela cultura. A essência não. A essência é sua. Você é bom aqui, você vai ser bom em qualquer lugar. O ego, ele tem que se adaptar. Por isso que eles têm que andar juntos.
A essência não tem como se manifestar fisicamente. Ela se manifesta de uma forma energética em nós. O que diz a filosofia, né? Define o conjunto de qualidades que faz com que o ego seja o que é. A filosofia diz isso. O ego vai ser o que é. A filosofia não está falando da essência. A filosofia, ser ou não ser, eis a questão. Essa é a filosofia. O ego não. O ego, o ego, né, quer dizer, ele tem essa ideia, né? Ser ou não ser é a questão. Já a essência, peraí, pera um pouquinho aí. Ser ou não ser, não. Espera aí, vamos com calma aqui, que não é bem assim as coisas. Você não pode fazer mal às pessoas. Você não pode prejudicar, pode fazer o que você quiser, desde que não prejudique as pessoas. Então, a essência vem e bota o ego no lugar dele. Se não for isso, o ego, ele vai criar muita confusão. Ser ou não ser, imagina, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Ele não vai olhar o todo, ele não vai olhar o conjunto, ele não vai olhar as circunstâncias que estão acontecendo. Ele simplesmente vai fazer as coisas da maneira dele. Então, o que diz a espiritualidade é referente a isso? A espiritualidade geralmente define o ego como uma construção mental e falsa identidade, ou limitado, que gera separação, apego e sofrimento, visto como obstáculo ao crescimento espiritual. Veja que essa cultura que vem já do mundo da espiritualidade é um grande engodo. E isso foi nos ensinado, isso foi nos dado como orientação em relação ao ego. Por isso que é difícil nós entendermos como se movimentar nesse planeta. Nós precisamos do ego, sim. Sem o ego, nós não vamos em lugar nenhum. Sem o ego, nós não seremos ninguém. Sem o ego, simplesmente, nós nem estaríamos aqui hoje. O ego é que nos faz estar aqui. O ego é que nos faz com que o mundo, o planeta, seja o que ele é hoje. Mas a forma como se age, aí vem a essência. Se a pessoa não tiver essência, com certeza as atitudes dele serão todas equivocadas. Então, vamos alimentar o nosso ego. Vamos falar com a nossa essência. Olha, meu amigo, nós estamos aqui. Nós precisamos juntos. E o que a essência vai falar? Então, você repita comigo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você está entendendo, ego? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A essência faz isso. A essência faz com que o ego se valorize. A essência não deixa que o ego ele fique uma pessoa deprimida. O ego, não, ele tem que andar. A essência tem que fazer com que ele ande. A essência tem que dar força para ele. Então, a essência, quando o ego começa a ficar depressivo, começa a não querer fazer a função dele, a não fazer o seu dever de casa, vem a essência e fala: ô ego, presta atenção, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E bota o ego para andar de forma harmoniosa. O ego que não tem a essência como companheiro de caminhada, ele vai
se embestar pela vida. E vai fazer confusão aonde tiver, porque as pessoas não vão aceitar as posturas desse ego desenfreado. Então, a espiritualidade vendeu isso para nós. A espiritualidade veio com essa cultura. Ela separou a essência do ego. Não. E vem aí o autoconhecimento, vem aí as culturas milenares e fala, não, os dois têm que andar juntos. Sem o ego você não vai a lugar nenhum. Você vai ser um santo tolo. Você vai sentar lá na porta da igreja e vai ficar lá. Você vai na missa, vai assistir a missa, você vai lá no centro espírita, você vai lá, vai assistir as palestras e não vai expandir, né, a sua maneira de ser. Não vai equilibrar as suas energias, não vai ter uma vida saudável. O que leva as pessoas a serem enfermas é não fazer essa união, não fundir o ego e a espiritualidade. Então, você, com seu ego, você começa a fazer coisas que você não deveria fazer, extrapola a sua capacidade e vai ficar doente. Agora, se vier com a essência junto, a essência vai falar para ele, ó, querido, eu vou te dar força para você, eu vou te dar energia para você, eu vou te dar prosperidade para você, eu vou te dar uma vida saudável e edificante. Então, vamos juntos. Sozinho, o ego não vai a lugar nenhum. Só com a essência, você vai se tornar um santo tolo. Os dois têm que se fundir, igual diz o nosso amigo Massal. Tem que ter duas energias para você ter o sucesso. Já no autoconhecimento, o autoconhecimento vê o ego como uma estrutura necessária de identidade e sobrevivência, mas que, quando não observado, limita a consciência e gera ilusões de superioridade ou medo. O autoconhecimento, ele mostra isso. Se você tem seu ego e você se une à sua essência, você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para alcançar os seus objetivos. Como eu sempre digo, todos nós temos um destino nessa caminhada, já bem pré-estabelecido. Quando você tem o ego e a essência juntos, isso vai fazer com que você alcance o seu destino de forma harmoniosa e edificante. O autoconhecimento, ele vem e mostra isso. A essência sozinha vai se tornar um santo tolo. O ego sozinho vai se tornar uma pessoa perdida no tempo e no espaço. Então, vamos aqui para nossas frases, né, que foram passadas, né, nessa semana, para que a gente possa ampliar aqui um pouco as nossas ideias, né? E a frase veio assim: se um dia a tristeza te fizer um convite, diz-lhe que já estás comprometida com a alegria e que lhe serás fiel para toda a vida. Olha, se um dia a tristeza te fizer um convite, diz-lhe que já estás comprometido com a alegria e que lhe serás fiel para toda a vida. Se você só tem o ego e a tristeza te fizer um convite, você vai. O ego vai levar você, você recebeu o convite, ele vai falar, eu aceito o convite, e eu vou virar uma pessoa triste, deprimida, uma pessoa doente, uma pessoa sem energia nenhuma. Se você tem a sua essência do lado, a sua essência fala assim, opa, peraí, meu amigo, opa, aqui nós já estamos na felicidade, epa, a felicidade para mim é boa.
Felicidade para mim, eu vou ter uma saúde perfeita e edificante. A felicidade para mim. Então, a essência mostra ao ego o que é bom. E por que o ego vai ser feliz? Porque não quer ser triste. A tristeza não leva a nada. A tristeza simplesmente você perde seu tempo. A vida passa, né? E você vai ficar lá, resmungando. E se você pensa que as pessoas vão ajudar você, se você pensa que as pessoas vão chegar e falar, você está triste, tadinho, né? Vou te falar, não vão. A não ser que tenham algum interesse em cima de você. Ou vão pedir dinheiro emprestado para você, ou vão te subornar, ou vão te chantagear através da sua tristeza. Mas como você é uma pessoa feliz, eles não chegam, porque eles sabem que não vão pegar nada de você. Porque está lá a sua essência e fala assim, meus amigos, aqui não, aqui não, aqui vocês não vão conseguir nada, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aqui ninguém chega. E por isso que as pessoas que têm essência, ou expandem a sua essência, ou procuram trabalhar com a essência, são pessoas que têm as suas vidas, né, edificantes. Então, quando alguém bater na sua porta e oferecer, né, meu pai até falava assim, filho, quando eu te oferecer um bom negócio, para, respira, porque ninguém oferece um bom negócio. As pessoas vendem um bom negócio. Ninguém dá de graça um bom negócio. Então, quando te oferecerem um bom negócio, você para, respira, que tem alguma coisa errada acontecendo. Se alguém te tentar vender um bom negócio, a sua essência vai chegar para você e vai falar: olha, aqui é interessante para você, ou aqui não é interessante para você. Mas quando alguém oferece de graça, você já entra de cabeça, o ego já vai, já é meu, quando vê. Foi. Então, quando a coisa é muito fácil, presta atenção. Eu vi aí, gente, os comentários, né? Do pessoal que está envolvido, que se perde nessas questões de jogos de azar, né? É uma coisa triste, né? Mas, assim, o ego fala assim, eu vou ganhar, eu vou jogar lá, eu vou ganhar. E cada vez estão se afundando mais, cada vez estão se dividindo mais, cada vez estão perdendo a sua essência, porque são enganados. Esse jogo, esses caras que fazem isso, gente, eles não fazem isso de graça, eles não fazem isso para perder. Então, é judiação, mas é a vida. Se você tem a essência do seu lado, a essência vai falar para você, aí não, 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 aí não. Eu te dou trabalho, eu te dou coragem, te dou felicidade, você vai produzir, você vai ganhar, você vai gerar emprego, você vai ser uma pessoa edificante. Quando a coisa é muito fácil, não leva a nada, muito pelo contrário. E aqui nós temos a oração, para quem gosta de oração, né? Que diz assim: Espírito guardião, que vela em silêncio, ensina-me a perceber os sinais que sopras o vento. Afasta de mim os desvios que não vejo, as escolhas que me afastam da minha essência. Tu que me conheces os mistérios do meu espírito, guia-me para além do ego. Guia-me para além do ego. Guia-me para além do ego. Vocês têm que ter isso gravado em vocês. Guia-me além do ego, do orgulho e da pressa. Se eu me perder de mim, me encontra. Se eu esquecer a luz, acende. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu repito isso e bato nessa tecla, porque hoje
eu falo, a internet tem os dois lados. O bom, que nós estamos aqui reunidos hoje trocando essa ideia. O mal, que faz as pessoas se perderem no tempo e no espaço. Então, me dê a luz, né? Acorde de manhã e peça a luz, né? Que a luz me dirija, me acompanhe na minha caminhada. Para quem gosta de estudo, existe uma metáfora, mais no mundo oriental, místico, que é o da carruagem, né? E é mesmo o paralelo ao carro que eu dei como exemplo. Eu dei carro aqui porque fica mais fácil hoje em dia da gente entender, mas tem a carruagem. Então, ele coloca lá, a carruagem representa o corpo físico. Olha que coisa interessante. O passageiro, o dono, representa a alma, o ser que está fazendo a jornada. É aquele que está dentro da carruagem. O cocheiro, o condutor, representa o intelecto, ou a capacidade de raciocínio e discernimento. O condutor está ali e ele está sabendo se vai para a esquerda, vai para a direita, vai reto, para. As rédeas, aí que é onde nós temos que prestar atenção, representam a mente, que direciona os impulsos. Os cavalos representam os sentidos, a estrada representa os objetos dos sentidos e as experiências humanas. Então, todos levam ao mesmo lugar. Essa história da carruagem são milênios e milênios de estudos. Então, todos falam a mesma coisa. Presta atenção no que você está fazendo. Se você tiver dúvida, respira. Lembra lá a nossa velhinha, a nossa pozinha? Respira e deixa que a sua essência mostre o teu caminho. Mostre o que está acontecendo. Mostre aquela pessoa que está te vendendo. De repente é uma coisa boa, por que não? Difícil, mas a gente tem que ficar atento, porque depois dá um trabalho, gente, para colocar em ordem, e até botar em ordem, até você tirar toda aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza, dá um trabalho. Então, vamos respirar, vamos colocar em ordem. Então, vamos segurar nossas rédeas, sabe? O que nos foi predestinados no nosso destino já está sendo ofertado, já está sendo mostrado, já está sendo disponibilizado para nós. Calma, tenha calma, puxe as rédeas, nós vamos chegar lá, porque faz parte desse destino. Agora, é melhor nós chegarmos todos contentes, alegres, sorridentes, do que tropeçando, batendo cabeça, voltando para trás, machucando o que melhor nós temos, que é a nossa essência, porque ela vai te colocar ela vai te colocar na linha, pode ter certeza disso, porque existe todo um contexto nesse andar, na nossa caminhada. Nós não estamos aqui à toa. Eu falo, aqui hoje tem um estádio de futebol ouvindo o que nós estamos falando. Nós não estamos falando só para aqui, vamos dizer assim, os encarnados. Tem um mundo aí fora que está perdido, não sabe nem por que está lá. E nessa linguagem que nós temos, eles conseguem também entender o que está acontecendo. E possam reaver, né? As harmonias para voltar à sua tranquilidade, né? E seguir a sua caminhada. Então, vamos agradecer o ego por estar junto conosco. E vamos agradecer a essência por estar orientando o nosso ego. E vamos agradecer aos frutos. Nós temos muitos frutos que nem percebemos, nós deixamos apodrecer.
e nem aproveitamos. Então, vamos aproveitar os nossos frutos, sabe? Vamos degustar toda essa felicidade, essa harmonia, essa amorosidade. Olha, vamos agradecer, gente. Como diz o nosso querido Massal, é gratidão e amor. Vamos ter gratidão no dia. Ao chegarmos em casa, agradecemos por tudo que passamos. Ao sair de casa, agradecemos por tudo que vamos passar. Vamos agradecer o professor de inglês, né? Maravilhoso, que está tendo a paciência de me ensinar, né? Agradecer aos nossos profissionais, os clientes que eles nos mandam para que a gente tenha trabalho e possa produzir e possa ajudá-los também. A ajuda é mútua, não adianta a gente querer alguma coisa se a gente também não participar. As nossas vozes do ano, agradecer esses netos maravilhosos que estão aí para ativar a gente, para colocar a gente para andar, puxar a orelha, acordar, fazer com que a gente desperte e fale assim, eu ainda estou vivo, ei, vamos aqui, vamos tocar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a vida, gente, é maravilhosa. Desde que eu seja a pessoa mais importante da minha vida. Tudo bem? Eu espero aqui ter passado para vocês, né, que o ego não é o inimigo do homem, o ego é um parceiro, o ego é o nosso músculo para estar nesse planeta, a nossa essência é maravilhosa e ela está conosco e ela vai mostrar para nós e ao ego, né, como devemos fazer, de que forma devemos fazer e por que não somos felizes. Somos sim. Oh, maravilha. Olha, maravilha. É só nós acreditarmos em nós mesmos, né? Se nós não acreditarmos em nós mesmos, quem vai acreditar? Ok? Felizes, próspero e edificante. Tá bom, gente? Tá ok? Vamos lá, então? Vamos pensar na gente, vamos respeitar o que está acontecendo, e quanto mais amorosos nós formos, mais nós ajudamos a humanidade. A amorosidade é o nosso dever de casa para ajudar a humanidade. E fiquem com Deus e até a próxima, então, se assim Ele desejar. Tchau, Fiquem em pessoal. paz. Boa semana. Amém.